Olá, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Estamos evoluindo bem no Evangelho Eterno. Estamos estudando bastante, entendendo as profecias bíblicas, como que elas se cumpriram. Tudo que está na Bíblia, a gente hoje, graças a Deus, a gente entende, não é? Como que as coisas foi se encaixando direitinho e tudo se cumpriu. Este vídeo aqui, meus queridos, eu quero trazer um assunto muito importante para eu e para você, a gente ficar, não é, ligado, a gente ficar, não é, com os olhos abertos, cada dia mais com o sistema religioso. Uma pergunta que eu quero fazer para você, que está do outro lado. O que esperar desses homens do sistema religioso? Por quê? Porque agora eles já estão pegando textos bíblicos que falam sobre as profecias que foram cumpridas e estão transformando isso em uma suposta mentira de quem escreveu, de quem pronunciou. Meus queridos, se o apóstolo Paulo mentiu quando ele disse que o evangelho que ele pregava já tinha sido pregado em todo o mundo, ali de Colossenses capítulo 1, versículo 23, então Paulo mentiu, não foi uma só vez. Paulo não só mentiu em Colossenses 1, 23, ele também mentiu aqui, em Romanos capítulo 10, e o versículo 17 e 18. Paulo disse isso aqui, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo, porque toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Se já tem pregadores da graça, pregadores do sistema, usando Colossenses 1 e 23, dizendo que quando Paulo disse que ele pregou o evangelho em todo mundo, a toda criatura que está debaixo do céu, então se já tem pregadores do sistema dizendo que Paulo mentiu, então Paulo mentiu também em Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18. Outra coisa, então Paulo mentiu quando ele pronunciou isto aqui, Quando Paulo pronunciou, desculpa aí, tá? Molhando a ponta do dedo aqui, porque a Bíblia fica deslizando, não é? Então Paulo, ele também, ele mentiu quando ele pregou sobre isso aqui, Pregou não. Aqui ele estava fazendo um discurso, não é? Aqui, em 2 Timóteo. Então Paulo mentiu também. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 em diante. Paulo disse assim: quanto a mim, eu já estou sendo derramado como libação. Ou seja, os dias dele estavam chegando ao fim. E o tempo da minha partida está próximo. Paulo sentia isso. Talvez no seu corpo físico já mostrava isso. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia.
naquele dia, qual dia? Que era naquele dia? Era dia de sábado? Era dia de sexta-feira? Naquele dia que Paulo se referia? Qual dia que era esse? Era quando ele morreu? Naquele dia que Paulo dizia, era no dia do Senhor. O grande dia do Senhor. Era o dia do juízo. Me dará naquele dia. Se alguém falar que esse dia era o dia da sua morte, como que ele ia ganhar essa coroa da justiça, que era reconhecimento de tudo aquilo que ele fez, se ele estava morto? Aquele dia era o dia do juízo, o dia do Senhor. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Está vendo qual é o dia? O dia que ele falou era o dia da sua vinda. Era a manifestação do Filho do Homem sobre Israel. Então, se alguns pregadores do sistema já está contradizendo a Bíblia, você está esperando o que desses homens? Eles já estão pegando a Bíblia e falando que Paulo, ele mentiu. Então, vocês têm que ver que, então, se Paulo mentiu, Jesus também mentiu. A Bíblia, por acaso, está tendo algum valor para esses homens? Se eles têm coragem de dizer o que está escrito na Bíblia, falado por Paulo, foi mentira. Então Jesus mentiu. Então você vai acreditar em quem? Se Jesus mentiu, Daniel mentiu. Se Daniel mentiu, Paulo mentiu. Pedro, Timóteo, Mateus, Lucas, João. Então todos eles mentiram. Como que eu vou falar só Paulo que mentiu e Jesus não mentiu? Se eu desconsiderar o que Paulo escreveu, não tem por que acreditar também nos discípulos, nos apóstolos, nos profetas, no próprio Jesus. Então, o que você vai esperar desses homens que estão pegando a Bíblia e fazendo malabarismo e interpretando ao seu bel prazer? Se Paulo mentiu, então não tem por que acreditar em Jesus também. Por quê? Hoje, meus queridos, nós vivemos num sistema. Na verdade, hoje não, sempre foi assim, não é? Quando você pega a história todinha, né? A história da igreja, a história dos falsos profetas, dos falsos cristos, dos falsos mestres, todos eles tentaram diminuir a Bíblia, a palavra, naquilo que realmente é a verdade. Então, por que esses homens, eles querem que as pessoas continuem acreditando que realmente Paulo, ele escreveu Colossenses 1:23, porque ele desejava que no grande dia do Senhor, para eles, os futuristas, ainda vai acontecer. Eles falam que Paulo tinha desejo de, antes da volta de Jesus, ele cumprir todo o papel que a ele foi confiado. Mas Paulo cumpriu. Só que a volta de Jesus, que os pregadores futuristas falam, era para acontecer no primeiro século, no ano 70, e aconteceu. A vinda de Jesus, que eles pregam que é física, visível a todo olho, só que eles não falam que todo olho era o olho dos povos daquela época.
E não era Jesus literalmente sobre nuvem, era manifestação. O sistema religioso, queridos, vou dar um spoiler aqui para você. O sistema religioso é o seguinte: ele funciona igual o sistema financeiro. Quem move a riqueza do mundo, a riqueza dos países, é qual a classe? É a classe trabalhadora. O rico, ele gera riqueza? Não. O rico, ele acumula riqueza. O rico não gera riqueza. Ele acumula riqueza. Quem gera riqueza é a classe trabalhadora. Só que a classe trabalhadora, muitas vezes, não tem essa noção. Por que o rico é rico? Porque ele não gera riqueza. Ele acumula. Ele concentra riqueza. O pobre, classe trabalhadora, tudo que o pobre produz e gera é para o rico acumular. É para o rico amontoar. Por isso que eles são ricos. Então, enquanto existir a classe trabalhadora, sempre vai existir a geração de riqueza. Só que a geração de riqueza vai para a classe dos ricos. A classe trabalhadora são muitos gerando riqueza para poucos. Assim funciona o sistema religioso. Os líderes religiosos, quando constroem um templo para dizer que são pastores ungidos de Deus, é para que você sustente essa classe de cambadas, não é? De falsos ensinadores, falsos pregadores. Por quê? Porque eles não querem fazer nada não, queridos. Eles não querem trabalhar. Tudo que eles precisam é que você acredite nas palavras deles. Tanto que eles usam estratégia para manipular você. Manipulando você, eles estão com o seu dinheiro garantido. Porque todo mês, toda semana, todo dia, você vai lá levar dinheiro para eles. Por quê? Porque eles usam isso aqui, ó. Ó. Eles usam a Bíblia, ó, para manipular você. É isso. Até o dia que você despertar. Quem sabe um dia você desperte e você abandona o sistema de uma vez por todas. Aí você vai entender que só existe Bispo Macedo, só existe Valdemiro Santiago, só existe Agenor Duque, só existe R.R. Soares, só existe esses Mirandas, só existe esses homens porque você sustenta. Só existe eles, milionários, porque você sustenta. Eu fiquei lá dentro, queridos, 45 anos. Eu sei do que eu estou falando. Você acha que Deus, ele precisa que você vá a um lugar? Se quiser encontrar com ele, você tem que ir no templo da Assembleia, no templo da Deus e Amor, no templo da Presbiteriana, no templo da Batista, no templo da Seixo Noé, no templo, sei lá, Adventista, Maranata, sei lá. Você acha, meu querido, que Deus, ele é esse ser limitado? Até quando que você vai botar na sua cabeça que Deus é inexplicável, porque ninguém consegue explicar a existência de Deus? Se alguém me perguntar, Alberto, você acredita que Deus existe? Eu digo, não. Porque se eu acredito que Deus existe, eu tenho que também provar
Como que ele veio a existir? Como que ele surgiu? Deus, ele não existe, ele é. E uma coisa que simplesmente é, eu não preciso explicar, eu não saberia explicar. Você acha que Deus, ele está preocupado com a sua explicação sobre ele? Se ele é preto, se ele é branco, se ele é pequeno, se ele é grande, se ele é azul, se ele é amarelo, se ele é vermelho. Você acha que Deus está preocupado com isso? O que Deus gostaria que você entendesse é que ele, além de estar em todo o universo, ele cabe dentro do seu coração. Essa é a multiforme graça. Não estou falando sobre o tempo da graça, uma multiforme graça. O tempo da graça acabou. Vivemos a era do evangelho eterno, que é Deus em nós. Se o sacerdócio é eterno, então o evangelho é eterno. Acabou. Evangelho da graça, evangelho da circuncisão, evangelho da lei, mas já era, acabou. Você precisa acreditar que Deus, ele não precisa de ninguém para poder defendê-lo. Deus não é isso. Ou você acredita na palavra do eterno Criador, ou você não acredita. Pegue a sua Bíblia, se você tem um exemplar bíblico, e jogue ela fora. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, ó, em 1 Coríntios. Deixa eu ver se é primeiro ou é segundo, que eu não lembro muito bem desse versículo. É isso. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas o que se une ao Senhor, ele se torna um espírito com ele. Sabe por que você não se tornou um espírito ainda com ele, com o Criador? Porque você acha que você tem que encontrá-lo numa denominação, numa religião. Você tem que encontrar Deus num líder religioso. Aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com ele. Quando é que você vai entender isso? Quando? Eu sou um espírito com ele. Sabe por quê? Porque eu sou filho dele no espírito. É por causa disso. Olha, queridos, infelizmente o sistema religioso estão pegando a Bíblia, colocando embaixo dos pés e estão falando sem respeitar o que a Bíblia diz. É assim que eles estão conseguindo sobreviver, sustentado por vocês. Mas Deus que te abençoe, te dê conhecimento, te dê entendimento, para você não viver manipulado por esse sistema podre que existe por aí. Tchau, Deus abençoe. Queridos, você que ficou até o final do vídeo, dá o like, tá bom? Compartilhe o nosso trabalho, comente aí, tá bom? E se você quiser ajudar Alberto Lírio, o canal do Alberto Lírio e Alberto Lírio, na descrição do vídeo existe uma forma de você nos ajudar, tá bom? Deus abençoe, tamo junto para a glória do nosso eterno Criador. Tchau.